Oi. Bom, a primeira coisa bacana da gente saber ou lembrar é bem simples. É que Palmeiras tem direito a 9 cadeiras na Câmara de Vereadores. Ou seja, 9 vagas para vereadores ou vereadoras. E por que 9? Por que não 10, 11, 20? Isso é determinado pelo número de habitantes da cidade. Cidades até 15 mil habitantes têm direito a 9 vereadores, 9 cadeiras na Câmara. Mais que 15, de 15 a 30 mil, 11 e assim por diante. E como é que a gente sabe esse número de moradores, essa quantidade de moradores que tem a população? Pelo IBGE, aquele censo do IBGE que de vez em quando passa na casa da gente, fazendo algumas perguntas, né, sobre quantas pessoas moram ali, como vivem, outras características. Né? Então é esse censo do IBGE que determina quantos habitantes tem uma cidade, e aí, até 15 mil habitantes, são 9 candidatos a vereadores e vereadoras. E vamos tentar entender um pouquinho essa matemática de como essas vagas são preenchidas, ou seja, como os candidatos são eleitos. Então, vem aí mais uma informação legal, que é que no Brasil nós temos 2 sistemas de eleição para cargos públicos. Um é chamado sistema majoritário e outro é o sistema proporcional. O sistema majoritário é o mais fácil da gente entender, que é aquele bem simples, quem tem mais voto ganha. Simples assim. Esse sistema serve para eleger governadores, presidente, prefeitos e senadores. Então a gente soma os votos de todo mundo e quem ganhou, quem está na frente, leva o cargo disponível. E não era para ser, não é sempre assim? Não é para ser assim sempre? Para vereadores e deputados, seja estaduais ou federal, funciona de uma forma diferente. Aí vem o sistema proporcional. Como ele funciona? O sistema proporcional, a gente primeiro precisa. A primeira contagem que é feita é sobre quantos votos um determinado partido ganhou. Cada partido. Quantos votos cada partido ganhou? Ou seja, um partido ele inscreve vários candidatos para vereador. Vamos falar logo de vereador e vereadoras aqui, que é o que nos interessa nessa eleição. Um partido inscreve vários candidatos. E aí, quando acaba a eleição, quando fecha as urnas, nós temos que ver quantos votos aquele partido ganhou. Inclusive, quando você vai votar, você pode não votar nem no nome de um candidato a vereador. Você pode votar só na legenda do partido. Você pode votar só no PT, no PSD, no PP, no PL, que são os partidos de que têm candidatos em Palmeiras normalmente. Você pode votar só no partido. E aí vai ver primeiro quantos votos aquele partido teve, ou seja, quantos votos o time ganha. Para só depois a gente ver quantas cadeiras, quantas vagas aquele partido vai ter direito. E quem daquele partido vai levar a vaga. Então, veja só. Para a gente tentar entender isso de uma forma mais nítida, nós vamos olhar um pouco como foi a última eleição em Palmeiras. Na última eleição em Palmeiras, em 2020, 5.693 pessoas votaram para vereador ou vereadora. Esses são os votos válidos. Ou seja, tira daí os votos brancos e nulos. Só aqueles votos que foram válidos, corretos. Pessoas que escolheram o candidato. 5.693 pessoas votaram para qualquer candidato. A primeira conta que é feita, então, para a gente saber
quantos votos um candidato precisa para se eleger, a gente vai dividir esse número de votos total, o número de todos os votos. Nós vamos dividir pelo número de vagas disponível. Naquele ano, dividiu 5.693 votos para 9 cadeiras. Isso deu 632 votos. Que número é esse? Esse era um número que era preciso para um partido, não um candidato, para um partido ter direito a uma vaga lá na Câmara de Vereadores. Então, a gente divide o número total de votos que valeram pelo número de vagas, e aí a gente tem um número mínimo que o partido precisa ter para ter uma cadeira lá. Então, a cada 630 votos, 632 votos naquele ano, 2020, um partido ganhava uma cadeira. Cada 632 votos que o time de candidatos daquele partido ganhava. Então vamos supor que nesse ano, vamos dizer que esse ano mais pessoas vão votar, porque de lá para cá mais pessoas tiraram o seu título, né? A cidade cresceu um pouquinho, então vamos supor que 6.000 pessoas vão votar. Para facilitar a nossa conta, 6.300 pessoas vão votar esse ano. E aí a gente vai dividir por 9. 6.300 dividido por 9 vai dar 700. Então, cada partido precisa ter, a cada 700 votos que aquele time de candidatos de um partido ganhar, aquele partido vai levar uma cadeira. 700. Né? Vamos calcular mais ou menos assim esse ano. Então, vamos lá, até como a gente está entendendo até agora. Primeiro, todos os candidatos de um partido vão somar os seus votos. É por isso que um partido gosta de ter um monte de candidatos. Por isso que um partido investe, inclusive, em candidatos que talvez não vai ter chance de ganhar, de ter um número grande de votos. Mas qualquer voto que ele ganha, vem para o time. Que é a primeira conta que vai se fazer, vem para o time. Depois que a gente vai ver quem dentro do time é o mais votado. São os mais votados. Então essa é uma primeira informação. É bom a gente saber que às vezes um candidato está lá, o partido está investindo nele, mesmo que ele não tenha grande chance de ganhar. Mas ele está ajudando o time todo. E talvez não seria importante, por isso, a gente conhecer também qual é o time de um candidato que a gente gosta. A gente tem um candidato, uma candidata, né? Uma candidata. É disso que a gente está falando aqui nesse encontro. Uma candidata a vereadora, então quem é o time todo dela também? Quando a gente está votando nela, a gente está votando em que time? Porque no final, quem vai ganhar a mesma cadeira são os mais votados daquele time. Então, estão entendendo isso? Aí vai somar todos os votos de um partido. Aí a gente vai ver que a cada 700 votos ele ganha uma cadeira. E aí depois vai ver dentro daquele time quem são os mais votados. Ganhamos uma cadeira. O primeiro do nosso partido leva a cadeira. Ganhamos 2 cadeiras porque a gente teve 1.400 votos. O segundo do nosso time ganha aquela cadeira, aquela vaga. Ganhamos 2.100 votos ao todo, nosso time. Opa, já temos direito a 3. E assim por diante. Então, para a gente entender, mais uma vez vamos olhar para outra eleição, né? Para a última eleição de 2020, 4 partidos do nosso município ganharam vagas. O PSD teve 3 vagas de vereador. Então ele deve ter ganhado, foi quem mais ganhou votos. E ou pelo menos lá os 2.000 votos ao todo o time dele. O PL teve 2 cadeiras, 2 vagas. O PP teve 3. O PT teve 1. Assim que foi a outra eleição. Nesse sistema, por isso que às vezes acontece de um candidato que tem menos voto que outro, às vezes se elege. Por exemplo, na outra eleição, teve um candidato que teve 198 votos
E ele ganhou a vaga, era o candidato do PT, ele ganhou a única cadeira que o PT tinha. E outros candidatos que tiveram 240 votos, 220, inclusive uma mulher, que foi a mulher mais votada naquele ano, ela não ganhou. O de 198 ganhou, porque ele foi o primeiro daquele partido. E aquela candidata teve 220, mas ela já era o quarto candidato. Ela a quarta mais votada do PSD. E o PSD só tinha direito a 3 cadeiras. Tá certo? E olha, outra informação interessante. O candidato mais votado de 2020, ele teve só 447 votos, bastante. Mas veja, era preciso pelo menos 632 votos para aquele partido ter um direito a uma vaga. Ou seja, sozinho aquele candidato não seria vereador, mesmo com aquele voto. Ele precisava de um time, mais candidatos naquele partido, que desse votos para aquele partido ter direito a pelo menos uma cadeira e ele levar a cadeira que foi o mais votado. Então esse é o sistema proporcional. É um pouco confuso. Tem ainda uma outra coisinha, viu? Porque depois pode sobrar uma vaga nessa conta, por causa da matemática, o número não é preciso, e aí tem uma outra conta que ainda arruma uma vaga, dando preferência a um partido que ainda não levou vaga. Mas isso a gente não precisa entrar nisso agora, não. Eu acho que o importante é a gente entender essa história de que nós votamos num partido para vereador, deputado, através do nosso candidato, a gente está votando num time inteiro. Então, talvez seja interessante a gente conhecer o time. E quem vai levar a vaga são os primeiros daquele time. E a gente vai ter que entender quantas vagas aquele time vai ter. Eu estou chamando de time para ficar mais fácil, né? Mas é partido. Né? Cada partido daquele. Né? Em Palmeiras, pelo menos até a última eleição, apenas 4 partidos tiveram representantes na Câmara de Vereadores. O PSD com 3, o PP com 3, o PL com 2, o PT com 1. Aqui no nosso município, a gente não entende muito assim, né, de partido, a gente fala é a turma de um candidato a vereador, a vereadora, né? É um candidato a prefeito normalmente, né? A turma de, né? Mas talvez seja bom a gente entender que funciona assim. Né? Bom, e a gente gostaria de lembrar que a eleição não acaba no dia da apuração, né? Tipo, é bom a gente pensar que o jogo não acaba aí. Né? Não basta a gente eleger um candidato lá ou ter que aceitar os candidatos que foram eleitos. Né? A cidadania, tem uma sigla que a gente pode usar para isso, né? Que é o PAC da cidadania, PAC. Ela implica que a gente precisa propor coisas, propor ideias, propor formas de participação. Né? A gente precisa acompanhar, né? E também cobrar. Então não basta só cobrar quem foi eleito. A gente vai precisar acompanhar, a gente vai precisar até apoiar, né? Porque às vezes a pessoa está sozinha lá dentro, com uma ideia. Né? E também propor quais as formas que a gente continua organizadas, para a gente continuar propondo, propor ideias, propor realizações. Tá bom? Que seja um bom encontro aí hoje com vocês, tenho certeza que está sendo.